Ela achou que eu era só o marido trouxa, o cara que trabalhava demais. Ele achou que era o gênio, o amigo leal que me ajudava a superar a depressão. Juntos, tramaram o golpe perfeito, me deixar na fossa, tomar minha empresa e ficar com tudo. Só que eles cometeram um erro. Um único detalhe. E eu vou fazer cada centavo da fortuna deles queimar na frente dos seus olhos. A verdade nunca chega como um trovão. Ela vem como um vazamento lento, um cheiro de mofo no porão da sua própria casa. Você ignora, até o dia em que o chão cede. E o meu cedeu numa terça-feira qualquer, quando vi a notificação do cartão de crédito corporativo que nem deveria existir mais. Foi ali que a ficha caiu. A depressão não era minha. Era o sintoma do veneno que eles estavam me dando, gota a gota. Tudo começou com a sensação de que eu não era mais eu mesmo. Lucas, meu melhor amigo desde a faculdade na Califórnia, era o único porto seguro. Cara, você tá se matando de trabalhar na empresa, a Chloe tá se sentindo negligenciada, é normal esse desgaste, ele dizia, servindo mais um uísque na varanda da minha casa em Miami. A Chloe, minha mulher, concordava com um sorriso triste, passando a mão no meu ombro. A gente se ama, Mark. É só uma fase. Você precisa descansar. Eu acreditava. Como não acreditaria? Eram as duas pessoas que mais confiava no mundo. A fase foi virando um abismo. A energia para tocar a Marktech, minha startup de logística que estava decolando, sumia. Dúvidas me consumiam. Tomei a pior decisão da minha vida, orientado por eles dois, trazer o Lucas como CEO interino, para eu me tratar. Eu seguro as pontas, brother. Você cura a cabeça. Depois a gente revê tudo. Assinei os papéis num dia nublado, me sentindo um fardo sendo retirado dos ombros da minha própria vida. O tratamento era isolamento. Chloe, sempre carinhosa, sugeriu passarmos um tempo na casa do lago no interior de Nova York. Longe do estresse, só nós dois. Parecia um sonho. Mas era uma cela. Sem internet estável, celular com péssimo sinal, longe de tudo. Eu, que vivia conectado, fui sendo desligado do mundo. As notícias da empresa eram filtradas pelo Lucas, tá tudo sob controle, foca em você. Chloe lia os e-mails dele para mim, resumia. Sempre com notícias medianas, pequenas crises, nada muito bom nem muito ruim. Me mantinham na mediocridade, dopado pela paz falsa do lago. O clique, a primeira rachadura, foi banal. Uma noite, Chloe dormia profundamente, outra coisa estranha, ela andava tomando um chá que a acalmava muito. O sinal do celular oscilou e vi, por acaso, uma notificação de um app de investimentos que Lucas e eu usávamos para um fundo conjunto antigo. Um alerta de grande movimentação. Um saque de $200.000. Um motivo descrito, capital de giro, Marktech. Por que ele tiraria tanto dinheiro assim, sem me consultar? O frio na espinha foi instantâneo. No dia seguinte, inventei uma forte dor de dente. Preciso ir ao dentista na cidade, amor. Já volto. A relutância dela foi quase cômica. Mas aqui é tão tranquilo, posso ligar para um que atende a domicílio. Insisti. Fui. Na cidade, num café com internet decente, a realidade me esbofeteou. Primeiro, as redes sociais da empresa. Fotos do Lucas em eventos, sozinho, como o grande visionário. Nenhuma menção a mim. Depois, uma busca nos registros públicos, algo que eu, da área de negócios, sabia fazer. A Marktech tinha passado por uma reestruturação capital. Minhas ações, que eram majoritárias, tinham sido diluídas em uma nova rodada de investimentos. Uma rodada da qual eu não sabia de nada. E o principal investidor? Uma holding fantasma com endereço em Delaware. Uma busca rápida no perfil profissional de um conhecido nosso, advogado, revelou que ele representava essa holding. O mesmo advogado que era primo da Chloe. O ar saiu dos meus pulmões. Sentado naquela cadeira de plástico, com o ruído do café em volta, eu vi o golpe. Não era uma traição por paixão, era por ambição. Eles não queriam meu casamento.
Queriam minha vida. Meu suor, minha empresa, meu futuro. A depressão, o isolamento, a ajuda do Lucas, tudo calculado. Até o chá da Chloe. Provavelmente um sedativo leve. A raiva veio, sim. Uma fúria cega que fez minhas mãos tremerem. Mas durou menos de 1 minuto. No lugar dela, veio um frio. Um silêncio interior absoluto. Era isso. O jogo tinha virado. Agora, eles não sabiam, mas estavam jogando contra mim, e não mais comigo. Voltei para casa do lago com o sorriso mais difícil da minha vida. E então, Mark? Tudo bem no dentista? Chloe perguntou, seu rosto um quadro de preocupação pintada. Tudo resolvido, disse, abraçando-a, o cara só fez uma limpeza. Mas me fez pensar, você tá certa. Preciso mesmo me afastar. Vou vender minha parte remanescente na Marktech pro Lucas. Ele sabe tocar o negócio. Com o dinheiro, a gente some de verdade. Compra uma ilha no Caribe, que tal? Vi o brilho nos olhos dela. Não era de amor. Era de triunfo. Era de o plano está funcionando. Marcos, que notícia maravilhosa! Finalmente você está pensando em nós, ela exclamou, quase saltando. Preciso contar pro Lucas. Ele vai ajudar com tudo, com certeza. Claro que vai, pensei. O contato com Lucas foi uma atuação digna de Oscar. Liguei para ele, voz cansada, derrotada. Irmão, cheguei no meu limite. Quero vazar. Tô com uma oferta de um concorrente para comprar minhas ações, mas prefiro que fique com você. Faz uma proposta justa e a gente acerta. Do outro lado da linha, dava para quase ouvir ele esfregando as mãos. Cara, fico triste, mas te entendo. Claro, vou fazer uma proposta. Vamos resolver isso rápido, para você seguir em paz. Rápido. Era o que eles queriam. Me desfazer de tudo rápido, antes que eu acordasse. A proposta justa chegou por e-mail. $500.000 pelas minhas ações restantes e pela minha propriedade intelectual. Uma piada de mau gosto. A empresa valia fácil $5 milhões. Era o preço da minha loucura e da minha incapacidade. Assinei eletronicamente, sem reclamar. Vi o dinheiro cair na conta. Agora, oficialmente, eu era um ex-empresário, um cara com $500 mil e uma esposa linda que estava prestes a me trocar por uma vida de luxos com meu ex-melhor amigo. Só que eu não estava doente. Estava só. E quando um homem com a cabeça fria, conhecimento do próprio negócio e nada mais a perder para de lutar contra os outros e começa a lutar por si mesmo, as coisas mudam. Eu não ia confrontá-los. Não ia fazer escândalo. Iria deixá-los subir no pináculo do sucesso deles. E então, ia cortar a corda. O primeiro passo foi o dinheiro. Os $500 mil. Eles achavam que era a minha recompensa de consolação. Era o meu capital de risco. Usei uma rede de contatos antigos, da época em que eu era respeitado, e espalhei a grana em criptomoedas voláteis, mas com informações privilegiadas de um ex-funcionário leal que Lucas havia demitido. Em 3 semanas, era um US cifrão 1,2 milhão. O segundo passo foi informação. Contratei um investigador particular discreto, paguei em Bitcoin. Em 2 semanas, tinha dossiês, as transferências da holding fantasma para a conta pessoal da Chloe, as fotos deles dois juntos em resorts, datas que coincidiam com minhas crises, e o melhor, as irregularidades fiscais que Lucas estava cometendo na nova gestão da Marktech, desviando pequenas quantias para contas no exterior, pensando que ninguém que importava estava olhando. Eu olhava. E anotava tudo. Minha vingança não seria um tiro. Seria um processo lento, uma implosão. Eles iam perder tudo. Dinheiro, reputação, a fachada de felicidade. Iam perder nos detalhes, nos pequenos erros de arrogância que cometeram por me acharem um idoso incapacitado. O terceiro passo foi o mais doloroso, o contato. Enviei um e-mail anônimo para o maior concorrente da Marktech, um tubarão chamado Anderson, com quem eu já havia brigado feio no passado.
O e-mail continha apenas um relatório financeiro interno da Marktech, adulterado por Lucas para esconder prejuízos, e a frase: "A casa está com as fundações podres. O momento de comprar é agora." Eu sabia que Anderson verificaria. E quando verificasse, veria que era verdade. O leão foi farejando a presa. De volta a Miami, numa reunião amigável para acertar os últimos detalhes, eu encontrei Lucas. Ele estava irreconhecível. Terno caríssimo, arrogância no olhar. A Chloe ao lado, segurando seu braço, um sorriso vazio para mim. "Mark, cara, você parece, e melhor." "A pausa fez bem", disse Lucas, em tom de quem fala com uma criança. "Fez, Lucas." "Fiz bem." "Me deu clareza", respondi, sorrindo de volta. "E vocês?" "Tudo bem." "Perfeito", disse Chloe, seu olhar fugindo do meu. "A vida segue, não é?" "Segue, sim", concordei. "Às vezes, em direções que a gente nem imagina." Eles riram, achando que era uma frase de homem amargurado. Era uma promessa. Eles estavam no topo da montanha, comemorando a conquista. Só não perceberam que eu estava lá embaixo, com um dinamite, e o detonador na minha mão. Tudo o que eu precisava agora era do vento certo para soprar a fumaça na direção deles. O vento chegou na forma de uma ligação do meu investigador, uma semana depois. "Sr. Mark, acho que você vai querer saber." Eles marcaram a data. "O casamento é daqui a 2 meses, nas Bahamas. Tudo pago com fundos da Holding Fantasma. Estão chamando de a celebração de uma nova vida. Uma nova vida. Eu ia garantir que fosse uma vida de ruína. A parte 2 estava pronta para começar. E eu não era mais o personagem triste da história. Eu era o roteirista. O casamento dos sonhos deles seria o palco do pesadelo. Enquanto Chloe e Lucas escolhiam flores, vinhos e a banda para a festa nas Bahamas, eu montava a peça final do meu quebra-cabeça. A raiva virara um combustível frio e constante. Não havia mais espaço para dúvidas ou remorso. Eles não me pouparam quando eu estava no chão. Eu não pouparia nada deles. Meu quartel-general era um escritório alugado, discreto, em um prédio comercial em Miami. As paredes estavam cobertas por linhas de raciocínio, prints de transações, datas e nomes. Parecia a sala de um detetive obcecado. E, de certa forma, era. A diferença é que eu já tinha todas as respostas. Só precisava entregá-las nas mãos certas, na hora certa. O primeiro ato foi direcionado ao tubarão, Anderson. Marquei uma reunião em um clube privado, longe de olhares curiosos. Quando ele me viu, seu rosto endureceu. "Mark, achei que você tinha se aposentado para uma ilha, ou algo do tipo." A voz dele era cortante. "Quase, Anderson. Quase. Mas antes de ir, preciso limpar meu nome. E acho que podemos fazer um negócio que beneficia a ambos", disse, passando um envelope grosso sobre a mesa de Carvalho. Ele abriu com desdém, mas seus olhos percorreram os documentos rapidamente, e o desdém deu lugar a um interesse calculista. Eram provas contundentes das fraudes fiscais de Lucas, dos desvios, dos números maquiados que inflavam o valor da Marktech. Isso é muito específico. E muito ilegal. Da parte dele, murmurou Anderson, levantando os olhos para mim. E se um concorrente, digamos, fizesse uma oferta pública de aquisição hostil, usando essas informações para desvalorizar a empresa drasticamente diante dos investidores, seria um ótimo negócio, não acha? Você compra os cacos por centavos de dólar. E o que você ganha com isso? Ele perguntou, desconfiado. Vejo a justiça sendo feita. E, talvez, uma pequena consultoria futura, sem vínculo, quando você reassumir os contratos que Lucas perdeu por incompetência. Contratos que eu construí. Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando meu rosto. Não havia vestígios da depressão que tentaram plantar em mim. Só determinação gélida. Eu faço a oferta. Mas só no dia do casamento. Quando ele estiver distante, comemorando. É quando a defesa está mais baixa.
Um sorriso quase imperceptível cruzou meus lábios. Pensamento estratégico impecável. Concordo plenamente. O segundo ato era mais pessoal. A família. A Chloe vinha de uma família tradicional do interior da Geórgia, orgulhosa e religiosa. O pai dela, um coronel aposentado, era um homem rígido, de honra antiga. Eles adoravam o Lucas, o amigo leal que tinha salvado o genro problemático. Eles não sabiam de nada. Comprei um celular descartável. Baixei as fotos mais comprometedoras que o investigador conseguirá, Lucas e Chloe beijando-se apaixonadamente em um café em Aspen, 6 meses antes da minha depressão se agravar, eles entrando juntos em um hotel em Key West. Nada explícito, mas tudo inequívoco. Juntei os extratos bancários que mostravam o dinheiro da holding indo para a conta dela. E preparei um texto curto, direto. Coronel Harris, seu respeito pela verdade me faz enviar isso. Sua filha e meu ex-sócio tramaram minha doença mental para me tirar da minha empresa e tomar meu patrimônio. O noivado deles começou muito antes do divórcio. Aqui estão as provas. O casamento deles é uma farsa construída sobre traição e fraude. A justiça dos homens e de Deus os alcançará no sábado, dia do evento. Fica a seu critério agir. Enviei o pacote anônimo, por um serviço de entrega, para chegar na manhã da sexta-feira, véspera do casamento. O coronel teria um dia para digerir a bomba. Um dia para decidir se viajaria para as Bahamas para abençoar uma filha mentirosa e uma união podre. O terceiro ato era o mais legal, e o mais doce. Reuni todos os documentos de fraude, os relatórios do investigador, as provas do conluio, e fiz um pacote completo. Enderecei aos 3 principais investidores da Marktech, à Receita Federal Americana e ao promotor federal do distrito. A entrega foi programada para a manhã do casamento, por um serviço de correio com confirmação. Enquanto eles dissessem sim, eu aceito, as autoridades estariam abrindo os envelopes que selariam o destino deles. Eu não via Chloe pessoalmente havia um mês. Nossas interações eram por mensagens de texto, curtas e formais, tratando de divórcio. Ela estava eufórica, distante. Até que, uma semana antes do grande dia, ela me ligou. A voz era melosa, falsa como sempre. Mark, só queria checar, você está bem financeiramente? Com o divórcio finalizado e tudo mais, não quero que você pense que te deixei na pior. O cinismo da pergunta quase me fez rir. Estou ótima, Chloe. Melhor do que nunca. Na verdade, fiz alguns investimentos que deram muito certo. Vou até viajar nas próximas semanas, ver o mundo. Que maravilha! Fico feliz de verdade, ela disse, e dava para ouvir o sorriso de alívio no telefone. Ela queria ter certeza de que eu estava pacificado, que não era uma ameaça. Lucas e eu, somos muito gratos por tudo, sabe? Pela sua compreensão. A vida é feita de compreensão, Chloe. E de consequências. Aproveitem muito o casamento de vocês. É um dia único. Desliguei. O jogo estava feito. Agora, era só esperar. O dia chegou. Nas Bahamas, o sol brilhava sobre uma praia privativa transformada em um cenário de conto de fadas. Tendas brancas, flores exóticas, uma orquestra suave. Eu não estava lá, é claro. Mas eu tinha olhos. Meu investigador estava presente, disfarçado como um dos garçons, transmitindo atualizações em tempo real pelo celular. 11 horas, os noivos chegaram. Ele está em um terno branco, parecendo um playboy de filme. Ela está radiante no vestido. A família dela acabou de chegar. O coronel parece ter engolido um limão. Está com a cara fechada. 11h30, os convidados estão sendo acomodados. Muitos sócios da Marktech aqui. O clima é de festa, mas tem um nervosismo no ar. Algo sobre uma queda brusca nas ações da empresa esta manhã. As pessoas sussurram. Era a oferta hostil de Anderson, tornada pública como combinado. As ações da Marktech despencavam em tempo real no Nasdaq. Lucas, distraído com a pompa do evento, provavelmente nem havia checado o celular. 11h55,
estão se posicionando para a cerimônia. O oficial já está lá. O coronel está parado ao lado da Chloe, mas não a segura pelo braço. Ele está encarando o Lucas. Meu coração batia num ritmo constante, firme. Não era ansiedade. Era expectativa. 12h05, a cerimônia começou. Estão nas leituras. 12h15, estão na parte dos votos. O oficial pergunta se alguém ali presente vê algum impedimento para a união. Foi o momento. Meu telefone vibrou. Não era o investigador. Era uma mensagem de um número desconhecido. É agora. Do coronel. E então, a atualização do investigador veio, quase em tempo real, com um tom de choque. Caramba! O pai dela. O coronel. Ele deu um passo à frente. A orquestra parou. Todo mundo calado. Ele está com o rosto vermelho, segurando um envelope. Está falando alto. Não consigo ouvir tudo, mas as palavras vergonha, mentiras e fraude estão claras. A Chloe está branca. Lucas tentou falar algo e o coronel gritou: "Cale a boca, ladrão!" A mãe da Chloe começou a chorar. Está um caos. Uma onda de satisfação profunda, silenciosa e completa me lavou por dentro. Era melhor do que eu imaginava. 12h25, o coronel puxou a Chloe pelo braço, tirando ela do altar. Ele está arrastando ela para fora, na frente de todo mundo. Ela está chorando, gritando: "Pai, por favor." Alguns convidados estão filmando com o celular. Lucas está sozinho no altar, parado, com a expressão completamente perdida. O terno branco parece uma piada agora. E então, veio a cereja do bolo. Outra atualização: 2 caras de terno escuro, que estavam na parte de trás, se aproximaram do Lucas. Mostraram uma identificação. Parecem agentes federais. Estão conversando com ele baixo. Ele balançou a cabeça, negando. Eles pegaram ele pelos braços, com firmeza. Estão levando ele embora também. A orquestra não toca mais. Os convidados estão em choque total. Minhas entregas tinham chegado. A fraude fiscal, o desvio de fundos, era suficiente para uma prisão em flagrante, ou no mínimo, para uma convocação urgente. Em pleno casamento. A imagem era perfeita, o noivo, preso. A noiva, humilhada publicamente pelo próprio pai e abandonada. O cenário dos sonhos, agora o cenário do escândalo absoluto. Não precisei ver as notícias que viralizaram nas horas seguintes. CEO preso em próprio casamento por fraude. Noiva traída? Pai interrompe cerimônia com acusações bombásticas. Império Marktech desmorona em um dia. Meu celular começou a tocar. Ex-colegas, jornalistas, conhecidos. Não atendi ninguém. Minha missão estava cumprida. Dias depois, sentado na varanda de um apartamento alugado com vista para o mar, recebi 2 ligações seguidas. A primeira foi do meu advogado. Mark, a oferta de aquisição da Anderson foi aceita pelos acionistas em pânico. A empresa foi vendida por meros 15% do valor real. Lucas não só perdeu o controle, como a fraude foi usada para anular a compra das suas ações. Tecnicamente, aquela holding fantasma que ele usou não tem direito a nada. Você pode, se quiser, mover uma ação para reaver parte do patrimônio intelectual original. É bem possível que ganhe. A segunda ligação foi do Coronel Harris. A voz dele era grave, carregada de uma fadiga pesada. Foi você quem me mandou aquilo, não foi, Mark? Coronel, a verdade tem muitos mensageiros. O importante é que ela foi ouvida. Ele suspirou, um som áspero. Minha filha está destruída. Perdeu tudo. O dinheiro que ele deu a ela está congelado, é parte da investigação. A reputação dela, a nossa. Ele fez uma pausa. Ela merece? Provavelmente. Mas é minha filha. Eu a levarei para longe, para tentar recomeçar. Só queria dizer que, entendo sua raiva. Eu a sentiria também. Desliguei. Não havia mais o que dizer.
A vingança estava consumada. Não com gritos ou violência, mas com o peso implacável das consequências. Eles foram expostos, humilhados e destruídos no momento de maior triunfo público. Lucas enfrentaria anos de processos judiciais e possivelmente cadeia. Chloe teria que viver com a vergonha, o desprezo da própria família e a ruína financeira. Peguei uma cerveja gelada e olhei para o horizonte. A depressão que eles fabricaram para mim tinha sido curada pelo fogo frio da retribuição. Mas a cicatriz, a desconfiança que fica quando você descobre que os mais próximos podem ser os seus algozes, essa ficaria. Era o preço. E, olhando para o caos que deixei para trás, naquele momento, parecia um preço justo.